nós falamos sobre o esporte amador de Araraquara. Conversamos com algumas figuras, principalmente do esporte em Benfica de Araraquara, né? O Lelei e o Peppa Bergo, né? O Benfica é um time de futebol araraquarense já de longa data, bem dos anos 60, né? E até levou esse nome por causa da influência do Sporting e do Benfica naquela época. Que disputavam finais de Mundial contra o Santos, né? Enfim, tal. Aparecia no cenário com mais frequência. Por isso que eles sugeriram isso, né? Vamos pegar Sporting? Não. Benfica? Não. Então vamos juntar os dois. Vamos juntar os dois. Aí vamos fazer um bem bolado, né? E como eu já comentei, o Vica participou aqui. Sim, o Vica jogava no estádio, lá no campo deles lá. O Vica, Douglas Onça, o Marinho Ram, os caras jogavam lá. Se não foram revelados ali, jogavam no campo. Passaram por lá, exatamente. No Quitandinha, né? Exato. Uma influência muito significativa para o esporte amador de Araraquara. A gente não podia deixar de falar com eles. Além da relação de carinho, que segundo o Lele e o Peppa falaram de... Grandes ex-jogadores, né? E sem contar que no sábado é sagrado... Um sambinha, e o futebol, né? Churrasquinho. Faz o futebol. Depois tem a conversa, a resenha depois do jogo. Exatamente. Segundo o Lele, a mulher dele nem marca nada de sábado à tarde, porque ela sabe que ele não vai. Não vai. Depois nós falamos com o Thiago Grifone sobre o futebol calerreiro e a arbitragem de futebol, né? O futebol calerreiro é aquele futebol que nasceu na Argentina, com aquele ex-jogador, né? E é uma regra diferente. São 3 tempos. São 3 tempos, né? Misturando meninos e meninas no jogo. Misto, futebol misto, depois onde eles mesmos fazem as regras. Né? Aí depois dos 2 tempos, o terceiro tempo é a discussão da partida. Isso. É algo muito interessante. Com certeza. E da arbitragem, O Thiago, para quem não sabe, o Thiago fez curso de arbitragem. Ele é árbitro de futebol federado da Federação Paulista, apita alguns campeonatos das categorias inferiores, né? Sim, ele é árbitro de base. Das categorias de base. Isso. E trouxe aqui uma importante discussão sobre isso, né? E no futebol calerreiro, só retomando, ele foi condecorado, né? No estado. Isso. Com medalha pelo governador Exatamente. Do governador da época, né? Sim. Com o governador do estado. O governo do estado condecorou o Thiago pela tese de mestrado dele no futebol calerreiro. Futebol calerreiro, exatamente. Algo que não é comum. É da nossa cidade. Sim. Então, por isso que a gente trouxe ele aqui para explicar. Exatamente, para explicar esse universo do futebol calerreiro e para a gente também discutir um pouco de arbitragem. Eu acho que a gente cumpriu uma função bem significativa nesse sentido, né? A arbitragem é algo que no nosso futebol hoje em dia tá complicado. Bem desastroso. Complicado, né? E exatamente por isso ele veio e tirou muita dúvida. A profissionalização da arbitragem é algo para ontem. Com certeza. Enquanto o árbitro não for profissional daquela área, a gente vai ver muitos erros, porque ele não se prepara só para o jogo. Ele tem as atividades extras e jogo. Então, você acaba não fazendo 100%. Uhum. O Abel, às vezes, fala algumas coisas e tem gente que rebate, mas ele tem razão. Do mesmo jeito que atleta cansa, árbitro também cansa. Apita jogos na sequência. Ele não tem um descanso, porque além de apitar, ele tem que fazer as outras atividades para melhorar a sua remuneração. Com certeza. Mas isso é muito... É longo esse assunto. Prazo, esse assunto é longo, é meio complicado de dizer.